Em uma manhã quente de verão, em 1972, Clémence Dupont nasceu em uma casa modesta, situada no campo francês, próxima à cidade de Carcassonne, no sul da França. A cidade, conhecida por suas muralhas medievais e castelos imponentes, parecia um reflexo da vida de sua família. Simples, mas cheia de história. Clémence cresceu cercada por campos dourados de trigo e vinhedos, com uma infância tranquila e silenciosa. Seus pais, Sylvie e Henri, eram pessoas de hábitos discretos e uma vida de dedicação ao trabalho. Enquanto sua mãe era professora de francês em uma escola local, seu pai, agricultor, passava os dias trabalhando nas lavouras. A infância de Clémence foi marcada pela solidão silenciosa, já que seus pais, embora amorosos, estavam sempre ocupados. Ela passava as tardes sozinha em seu quarto, olhando pela janela o horizonte amplo e se perguntando sobre o que o futuro lhe reservaria. Era uma menina sonhadora, encantada com os romances e histórias de amor que lia nos livros. Ela imaginava que o amor verdadeiro a libertaria de sua monotonia e que alguém viria para transformar sua vida, oferecendo-lhe a felicidade que ela sempre almejou. Foi quando completou 18 anos que ela conheceu Julien Lemoine. Ele apareceu em sua vida como um homem diferente de todos que ela conhecia. Julien era charmoso, com um sorriso confiante e olhar penetrante. Ele era controlador de tráfego aéreo em Montpellier, a maior cidade próxima, e possuía sua própria casa, algo que, para Clémence, parecia ser um sinal claro de estabilidade e sucesso. Seu charme e a aura de confiança fizeram com que Clémence se sentisse imediatamente atraída por ele. Ele parecia ser tudo o que ela sonhava, e mais. Alguém com quem ela poderia construir uma vida sólida e segura. O relacionamento deles rapidamente se intensificou, e logo Clémence se viu apaixonada por Julien. Ele era carinhoso nos primeiros meses, sempre atencioso, trazendo flores e surpresas, e a vida parecia perfeita. Para ela, Julien era o homem dos seus sonhos, o homem que a tiraria daquele mundo de monotonia e lhe daria tudo o que ela sempre quis. No entanto, à medida que o relacionamento avançava, ela começou a perceber pequenos sinais que a deixavam desconfortável. Mas, como toda jovem apaixonada, ela os ignorava. O ciúmes excessivo dele começou a surgir, mas ela acreditava que fosse apenas uma prova de amor. O casamento deles aconteceu de forma rápida, como um conto de fadas, e logo Clémence se mudou para a casa de Julien, um lar moderno, com vista para os campos da região de Languedoc. A casa, de 2 andares e paredes de pedra, parecia o cenário perfeito para uma vida tranquila. A lua de mel foi para a Costa Azul, onde o clima ensolarado e as paisagens deslumbrantes do sul da França faziam com que o mundo parecesse um lugar mágico. No entanto, durante essa viagem, o primeiro sinal de que o relacionamento não era o que Clémence imaginava aconteceu. Uma pequena discussão, que ela inicialmente interpretou como algo comum em casais apaixonados, rapidamente escalou para algo muito mais sério. Foi na noite seguinte que Julien, em um ataque de raiva, levantou a mão e a agrediu. Ele a empurrou para longe de si e, em um momento de descontrole, bateu na parede ao seu lado, fazendo Clémence se encolher de medo. Ela ficou em silêncio, incrédula, tentando entender o que tinha acontecido, mas acreditando que ele se arrependeria no dia seguinte. Naquele momento, Clémence não sabia que aquele seria apenas o começo de um ciclo de abusos emocionais e físicos que dominariam sua vida nos anos seguintes. O que ela acreditava ser uma simples falha de comportamento, logo se revelaria uma face sombria de Julien, algo que ela nunca poderia imaginar. Após o casamento, Clémence se mudou para a casa de Julien, situada em um tranquilo subúrbio de Montpellier. A casa, com suas paredes de pedra e janelas grandes que deixavam o sol entrar com força, deveria ter sido um refúgio, mas logo se tornaria uma prisão. Julien parecia ter tudo sob controle: uma carreira estável, uma casa bem cuidada e uma família em crescimento. Mas, à medida que o tempo passava, Clémence começou a perceber que esse controle não se limitava apenas ao aspecto físico de sua vida. Julien queria controlar tudo. Nos primeiros meses de casamento, os pequenos sinais de ciúmes e possessividade pareciam inofensivos, quase até amorosos.
Clémence lembrava-se com carinho das palavras doces que Julien dizia, como "Eu só me preocupo com você". Mas com o tempo, esses gestos começaram a se transformar em exigências. Ele queria que ela passasse todo o tempo em casa, cuidando da casa e das filhas. As saídas com amigas ou visitas aos pais de Clémence começaram a ser criticadas, e qualquer descuido em relação à rotina doméstica resultava em explosões de raiva. Foi durante o primeiro ano de casamento que Clémence engravidou de Elodie. Ela estava radiante com a notícia e imaginava que a chegada da filha poderia ser um novo começo para ela e Julien. Mas, para sua surpresa, a gravidez foi marcada pelo aumento do controle de Julien. Ele se tornava cada vez mais controlador com o seu corpo e suas ações. Se Clémence comia algo que ele não aprovava, ou se ela se sentia cansada e queria descansar, ele logo criticava, dizendo que ela estava sendo preguiçosa. O nascimento de Elodie em 1997 foi um momento de alegria para Clémence, mas também de apreensão. Julien parecia gostar da ideia de ser pai, mas sua possessividade em relação a Clémence se intensificou. Ele não permitia que ela saísse de casa sem ele, sempre encontrando desculpas para acompanhá-la. Até mesmo visitas ao mercado ou passeios pela cidade eram controlados. Se ela demorava mais do que ele considerava aceitável, ele a repreendia com palavras afiadas, fazendo com que ela se sentisse culpada por simplesmente buscar uma sensação de liberdade. As explosões de raiva de Julien tornaram-se mais frequentes, e qualquer coisa podia desencadear uma crise. Quando Clémence colocou uma toalha de banho em um lugar que ele não gostava, ele explodiu. Quando ela não organizou a sala da maneira que ele esperava, ele a humilhou na frente da filha. Clémence passou a viver com o medo constante de errar e enfrentar as consequências. As agressões físicas começaram a surgir de forma mais sutil, inicialmente com empurrões e apertos nos braços, mas com o tempo se tornaram mais graves. Em 1999, Clémence engravidou novamente, desta vez de Lise. A gravidez foi ainda mais difícil do que a primeira, com Julien fazendo exigências ainda mais pesadas sobre ela. A pressão para manter a casa impecável, os filhos bem comportados e ele, bem alimentado e satisfeito, levou Clémence ao limite. Ela já não tinha tempo para si mesma, não podia mais sair sem permissão e, em muitas ocasiões, não se sentia mais capaz de tomar decisões sozinha. A convivência com Julien começou a afetar a saúde mental de Clémence. Ela estava cada vez mais ansiosa, com dificuldades para dormir e sempre nervosa com a possibilidade de um novo ataque de raiva de seu marido. A cada palavra de humilhação ou gesto agressivo, ela sentia um pedaço de si mesma sendo apagado. No entanto, ela ainda acreditava que esse comportamento era algo temporário, que ele mudaria, como ele sempre dizia, para o bem da família. E foi isso que Clémence tentou fazer por anos. Agradar Julien em todas as formas possíveis, buscando, de alguma maneira, recuperar a estabilidade que ela tanto desejava. Os amigos e familiares de Clémence não suspeitavam de nada. Eles viam um casal aparentemente feliz, com filhas bonitas e uma vida tranquila. Clémence mantinha tudo isso oculto, até mesmo para si mesma. Era mais fácil manter a aparência de perfeição do que admitir que estava vivendo um pesadelo. Ela se sentia sozinha, isolada em sua dor, sem saber a quem recorrer. Mas, dentro de sua mente, uma verdade começava a se formar. Ela sabia que algo estava muito errado e que Julien não era o homem que ela imaginava ter se casado. No entanto, ela não tinha forças para se libertar, e a chegada de Lise, sua segunda filha, trouxe uma nova camada de complexidade à sua vida. Ela precisava proteger suas filhas, mas não sabia como. A sensação de estar presa se tornou ainda mais forte. O ano de 1999 marcou uma mudança drástica na vida de Clémence. A chegada de Lise, sua segunda filha, trouxe um misto de felicidade e uma enorme carga de responsabilidades. Ela sabia que precisava dar o melhor para suas filhas, mas a pressão de viver com Julien, agora ainda mais insuportável, parecia ser demais para suportar. A violência de Julien continuava escalando e se tornando cada vez mais frequente. A rotina diária era um tormento.
Tudo em sua vida parecia girar em torno das expectativas de Julian, desde o modo de arrumar a casa até a maneira como ela deveria se comportar com as filhas. Se Clémence cometesse qualquer erro, como se esquecer de colocar a toalha de banho no lugar certo ou deixar os brinquedos fora do lugar, ela sabia que enfrentaria as consequências. Às vezes, um simples desvio das regras estabelecidas por ele era o suficiente para provocar uma explosão de raiva. Uma tarde quente de verão, Clémence estava na cozinha, preparando o jantar para a família. As crianças brincavam na sala, e como de costume, Julian estava na sala ao lado, com o controle remoto na mão, assistindo a um programa de TV. Ele já estava visivelmente irritado quando entrou na cozinha. Era um motivo banal, como sempre. Ele queria que o arroz fosse cozido mais rápido, mas ela não estava apressada o suficiente para a satisfação dele. A tensão estava no ar, e Clémence sabia que qualquer coisa poderia desencadear uma discussão. Clémence, você não sabe como cozinhar direito, não é? Julian disse, seu tom de voz já carregado de desprezo. Ele olhou para ela com olhos frios, como se estivesse prestes a explodir. Clémence apenas abaixou a cabeça, temendo o pior. Julian, só vou terminar esse arroz. Já está quase pronto. Respondeu, tentando manter a calma, mas sentindo o medo crescer dentro dela. Foi o suficiente. Em um movimento brusco, Julian empurrou o corpo de Clémence, fazendo-a quase cair sobre a bancada. Ela se agarrou rapidamente para se manter em pé, mas o choque foi grande. Elodie, a filha mais velha, estava próxima e começou a chorar, assustada com o que acabara de ver. Clémence sentiu uma dor lancinante no peito ao olhar para a filha, sentindo o medo e a vergonha tomando conta de seu corpo. Mas Julian não parou por aí. Ele levantou a mão e, em um acesso de raiva, deu um tapa no rosto de Clémence. O som da bofetada ecoou pela casa. Ela ficou atônita, sem saber como reagir. Nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Mesmo quando ele parecia tão carinhoso no início, ela não imaginava que ele seria capaz de tanta violência. Você vai aprender a me obedecer, Clémence. Ele olhou para ela com ódio, quase como se fosse um monstro. Agora vá para o quarto e fique lá até me pedir desculpas. Era humilhante. Mas o pior de tudo era que Clémence sabia que tinha se tornado refém daquela relação. As palavras de Julian a dominavam, e ela se sentia cada vez mais perdida. Algo dentro de si começava a se partir, como se ela estivesse se afundando em um buraco sem fim, onde a única saída parecia ser aceitar essa vida. Não por ela, mas pelas filhas, que precisavam dela. Clémence se retirou para o quarto, tentando se controlar para não desabar. Ela não podia chorar. Não naquele momento. Seu choro seria mais um motivo para Julian lhe dar mais broncas e humilhações. As horas passaram, e ela se sentiu como uma prisioneira em sua própria casa. Ela sabia que Julian não era mais o homem com quem havia se casado. Aquele homem doce e atencioso havia se transformado em um tirano. A dor física que ela sentia agora era pequena comparada ao peso psicológico da violência contínua. Foi naquela noite que Clémence sentiu uma mudança dentro de si. Ela não podia mais viver daquele jeito. Não podia permitir que suas filhas crescessem acreditando que esse tipo de comportamento era normal. Clémence não queria que elas seguissem o mesmo caminho de aceitação do abuso. Ela sabia que estava colocando a segurança das meninas em risco, pois Julian não só se tornara violento com ela, mas também começava a se aproximar das crianças de maneira ameaçadora. Ela não sabia até que ponto ele poderia chegar, mas estava determinada a não permitir que ele destruísse sua família. Na manhã seguinte, Clémence tomou uma decisão. Ela precisava sair daquele lugar, mas para isso teria que lutar com todas as forças que restavam em seu corpo. Ela não sabia como faria, mas sabia que era a única maneira de salvar a si mesma e as suas filhas. Mas para Clémence, o que veio depois seria ainda mais difícil. A pressão para manter a fachada de uma família perfeita continuava a existir, e cada tentativa de fuga parecia ser mais difícil do que a anterior. A cada passo,
Julian ficava mais irado. Mas ela sabia que o caminho para sua liberdade passava pela decisão de lutar. Por ela e pelas filhas. A decisão de Clémence de abandonar Julian não foi fácil. Por muito tempo, ela tentou justificar os abusos como um simples erro, uma fase que ele estava passando. Ela acreditava que, talvez, se fizesse tudo do jeito certo, ele mudaria. Mas a realidade estava cada vez mais clara. Julian não mudaria. E por mais que Clémence tentasse, ela não conseguiria salvar o relacionamento. No fundo de seu coração, ela sabia que sua principal responsabilidade agora era proteger as filhas, que estavam crescendo em um ambiente cada vez mais tóxico. A ideia de viver longe de Julian lhe dava um alívio momentâneo, mas também gerava um medo profundo. O que aconteceria com ela se Julian conseguisse a guarda? Ele tinha os meios, o poder e a manipulação necessários para convencer qualquer um de que ele era o pai perfeito. Clémence sentia como se estivesse jogando uma última ficha em um jogo em que as apostas eram muito altas. Uma manhã fria de outubro, Clémence preparou as meninas para a escola, mas sua mente estava em outro lugar. Ela já sabia o que precisava fazer, mas o que mais a aterrorizava era a reação de Julian. Ela sabia que, ao tomar essa decisão, ele ficaria ainda mais violento e ela estaria sozinha na luta para mantê-las seguras. As palavras de Julian ecoavam em sua mente. Você nunca vai ser capaz de cuidar dela sozinha, Clémence. Você não é capaz de viver sem mim. No entanto, com um peso imenso no peito, ela reuniu coragem. Ela planejou tudo meticulosamente. Esperou que ele saísse para o trabalho e então, com a ajuda de uma amiga confiável, arrumou as malas. Colocou as roupas das meninas, as fotos antigas e alguns documentos importantes. Era tudo o que ela conseguiria carregar, mas isso seria suficiente para começar uma nova vida. O abrigo que ela havia encontrado para se refugiar ficava em uma cidade próxima, longe da presença de Julian. Quando Julian voltou para casa naquela noite e não encontrou nada além de uma casa vazia, ele ficou furioso. Durante dias, Clémence se manteve escondida, sem se atrever a sair, temendo a reação dele. Sabia que ele tentaria encontrá-la, e a ideia de ele descobrir onde ela estava era aterrorizante. Ela recebeu uma mensagem dele, um grito de raiva. Você vai se arrepender de me deixar, Clémence. Isso não vai terminar bem para você. As palavras a perseguiram durante a noite, mas ela sabia que a escolha que tinha feito era a única que poderia salvar suas filhas. O abrigo não era perfeito. Havia uma mistura de sentimentos, o alívio de estar em um lugar seguro, mas também a insegurança do futuro. Clémence precisava encontrar um emprego, cuidar das meninas e aprender a viver sem depender de ninguém, especialmente de Julian. Mas a maior batalha estava apenas começando. A luta legal pela guarda das meninas. O primeiro passo foi procurar um advogado especializado em casos de violência doméstica. A partir desse momento, Clémence começou a entender a complexidade da situação. Julian, com sua aparência de homem bem-sucedido e a imagem que havia cultivado de pai dedicado, parecia ter todos os trunfos nas mãos. Clémence, por outro lado, sentia que não tinha nada além de sua palavra e das marcas físicas e emocionais que carregava. Os dias passaram lentamente enquanto Clémence enfrentava a realidade das audiências e da pressão constante. Cada vez que entrava no tribunal, ela sentia a ansiedade tomando conta de seu corpo. O juiz estava inclinado a determinar a guarda compartilhada, como já era costume em muitos casos. Mas para Clémence, essa era uma sentença de morte emocional para suas filhas. Ela sabia que, se elas ficassem com Julian, a violência não acabaria. A única chance de salvar as meninas seria convencendo o juiz de que Julian não tinha a capacidade de cuidar delas. As sessões judiciais eram difíceis e emocionantes. Clémence não queria, de maneira alguma, expor os detalhes dolorosos do que havia vivido com Julian. Mas ela sabia que não havia escolha. Durante o depoimento, ela teve que reviver as noites em que foi espancada, as ameaças que Julian havia feito e os danos psicológicos que ele causou. Ela falava com voz trêmula, mas com um brilho nos olhos. Ela sabia que estava lutando por suas filhas,
e isso lhe dava forças para continuar. Julian, por sua vez, se comportava como se fosse o pai amoroso. Ele se apresentava no tribunal com roupas impecáveis e uma expressão calma, tentando fazer com que todos acreditassem que Clémence estava exagerando. Ele alegava que ela era instável, que não poderia cuidar das meninas sozinha e que a separação era apenas uma tentativa de afastá-las dele. Era difícil para Clémence ouvir as mentiras dele, mas ela estava determinada a não ceder. O julgamento se arrastou por meses e o desgaste emocional era imenso, mas no fundo, Clémence sabia que ela estava fazendo a coisa certa. Cada vez que via Elodie e Lise sorrindo para ela, se sentia mais forte. Ela já não temia mais Julian como antes. Agora, ela sabia que sua maior vitória seria mostrar que o amor de mãe era mais poderoso do que a manipulação de Julian. O juiz, finalmente, decidiu a favor de Clémence. Ele concedeu a guarda exclusiva das meninas para ela, com visitas supervisionadas para Julian. Quando Clémence recebeu a notícia, sentiu um alívio profundo, mas também sabia que a batalha ainda não estava completamente ganha. Julian não desistiria facilmente. No entanto, ela sabia que, ao menos por enquanto, suas filhas estavam a salvo. O alívio pela decisão do juiz foi breve. Embora a guarda das meninas fosse agora exclusivamente de Clémence, Julian não estava disposto a aceitar a derrota. Ele manteve uma postura ameaçadora, sempre tentando manipular a situação de alguma forma. Ele continuava a aparecer, de forma sorrateira e desconcertante, em lugares onde sabia que Clémence frequentaria com as meninas, na escola, no parque, até em frente à casa onde elas moravam. Isso fazia com que Clémence vivesse constantemente com o coração acelerado, se perguntando quando o próximo ataque viria. O peso emocional do que havia vivido ainda se fazia presente em cada pequena atitude. Quando Clémence olhava para suas filhas, a dor do passado parecia se fundir com o medo do futuro. Ela tentava ser a mãe que elas precisavam, mas sentia que a sombra de Julian ainda pairava sobre ela. Elodie e Lise, por sua vez, começaram a perceber as mudanças. A insegurança de Clémence em relação ao próprio corpo, seu medo constante de que algo de ruim acontecesse, estava visível. A cada suspiro mais profundo que ela dava, as meninas olhavam para ela com os olhos de quem sentia a angústia da mãe. No entanto, em momentos de solidão, quando as meninas estavam na escola, Clémence se dava conta de como havia mudado. O medo ainda estava lá, mas também havia uma força que ela nunca imaginou que existisse dentro de si. Ela já não era mais a mulher submissa que aceitava as agressões, os gritos e os abusos verbais de Julian. Havia algo dentro dela que se acendeu, e agora ela estava mais disposta a lutar pelo que era certo. Cada pequeno passo que ela dava em direção à reconstrução da sua vida parecia tão grandioso quanto um grande feito. Ela havia conseguido um trabalho temporário em um café da cidade, o que, embora fosse modesto, lhe dava um novo sentido de independência. Ela agora cuidava de si mesma, algo que Julian sempre tentou lhe negar. Para ele, Clémence nunca seria capaz de ser alguém por conta própria. Mas para ela, aquela pequena conquista era uma prova de que ela podia recomeçar, mesmo quando o caminho parecia ser o mais difícil. Quando o mês de janeiro chegou, trazendo consigo o inverno rigoroso, Clémence teve uma surpresa. Uma manhã, ela recebeu uma carta do tribunal. Julian havia solicitado uma revisão da guarda. Ele estava fazendo tudo o que podia para reverter a decisão. A angústia voltou com força total. Clémence teve que encarar a realidade de que, apesar da vitória inicial, a guerra ainda não havia terminado. O medo de que Julian conseguisse reverter tudo estava no ar. Ela não sabia se poderia continuar lutando sozinha. Embora o abrigo fosse seguro e ela tivesse o apoio de amigos e alguns familiares, a carga emocional era demais para carregar sozinha. O que a mantinha firme era o amor pelas meninas. Ela sabia que não poderia permitir que Julian tivesse acesso total a elas novamente. As ameaças dele, os momentos de humilhação, tudo o que ele fizera ainda estavam gravados na sua mente. E agora ela sabia que a única coisa que poderia fazer por suas filhas era garantir que elas estivessem longe de qualquer perigo.
E como se o destino estivesse testando sua resistência, o confronto final aconteceu em um momento aparentemente banal. Um dia, ao sair do trabalho, Clémence percebeu que Julien estava na frente de sua casa. Ele havia estacionado o carro e estava esperando para falar com ela. Seu rosto estava fechado, mas sua postura indicava um tipo de superioridade que ela conhecia bem. A princípio, ela tentou ignorá-lo, mas ele se aproximou. "Você não vai conseguir me afastar das meninas, Clémence", ele disse com uma calma perturbadora. "Eu vou lutar por elas até o fim. Não importa o que o tribunal tenha decidido. Eu sou o pai delas, e você é só uma mulher que não pode viver sem mim." Clémence não sabia o que esperar de Julien naquele momento. Ele estava mais calmo do que ela imaginava, mais controlado. Talvez fosse uma tentativa de manipulação. Talvez ele estivesse armando alguma cilada emocional. Mas ela não tinha mais medo. Aquela mulher que ele havia feito de refém durante tantos anos já não existia. Ela o olhou nos olhos, com a determinação que ele nunca imaginaria. "Você não vai mais me controlar, Julien", ela disse, com uma firmeza que ela mesma ainda não acreditava. "Eu já tomei a decisão. Eu já fiz a escolha certa para as meninas. Você vai ter que viver com isso." Julien a olhou, seu rosto transparecendo frustração, raiva e algo mais. Ele sabia que havia perdido, mas não queria aceitar. Ele deu um último olhar ameaçador e, sem dizer mais nada, entrou em seu carro e se afastou. A sensação de que a luta estava finalmente chegando ao fim era avassaladora. Clémence sabia que, apesar de tudo o que ainda poderia vir, ela havia vencido o maior desafio de sua vida. A batalha contra Julien não era apenas uma batalha legal, mas uma luta pela própria liberdade e pelo direito de criar suas filhas em um ambiente seguro e cheio de amor. Os meses seguintes ao confronto com Julien foram um turbilhão de emoções. O tribunal finalmente decidiu que a guarda seria definitiva e irreversível. Clémence sentia que, ao ter sua decisão validada, estava conseguindo deixar para trás o peso de tantos anos de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de ser a única protetora das meninas também pesava sobre seus ombros. O processo de reconstrução não foi imediato. Depois de tudo o que vivera, Clémence se viu frente a frente com uma nova realidade. Ela havia vencido a guerra, mas as cicatrizes emocionais e psicológicas não desapareciam facilmente. A cada noite, ao colocar Elodie e Lise para dormir, ela se perguntava se conseguiria ser a mãe que elas mereciam, se conseguiria realmente dar a elas o tipo de vida que tanto sonhava. Mas aos poucos, as pequenas vitórias começaram a aparecer. Um dia, Clémence conseguiu pagar o primeiro mês de aluguel da casa em que ela e as meninas se mudaram, finalmente deixando para trás o abrigo. A casa era pequena, mas cheia de amor. O cheiro do jantar em seu novo lar, o barulho das risadas das filhas brincando na sala, tudo aquilo era novo, mas era real. Elas estavam seguras, estavam bem. Clémence começou a se arranjar melhor. Foi a primeira vez, desde que se separou de Julien, que ela foi ao salão de beleza. Se sentia mais leve, mais confiante, como se aquele momento fosse o símbolo de que a dor do passado não a definiria mais. Ela não se via mais como a vítima. Ela era uma mulher que havia vencido. Na escola, Elodie e Lise começaram a florescer. A agressividade e o medo que antes marcavam seus comportamentos foram diminuindo com o tempo. Em conversas pequenas, quando perguntavam sobre o pai, Clémence sempre respondia com a mesma sinceridade e cuidado. Elas sabiam a verdade, mas ainda eram muito jovens para entender completamente o que havia acontecido. Clémence não queria que as filhas vivessem o mesmo trauma que ela. Então procurava proteger o máximo possível a infância delas, sem mentir, mas também sem sobrecarregar. O alívio que Clémence sentia não era apenas pela guarda das meninas, mas pela sensação de controle que agora tinha sobre sua vida. Ela havia recuperado sua autonomia. Não precisaria mais olhar por cima do ombro, temer que Julien aparecesse para ameaçar sua paz. Ele estava fora de suas vidas, e isso era o que mais importava. Em um domingo à tarde, quando as meninas brincavam no quintal,
Clémence foi até a janela e observou por alguns segundos, silenciosamente. O sol brilhava forte e o som das risadas das filhas trazia um sorriso ao seu rosto. A vida parecia estar, finalmente, tomando a forma que ela sempre desejou. Em meio a todo o caos, ela havia encontrado algo precioso, a liberdade. Porém, como acontece em muitas histórias de recomeço, não havia uma sensação de fim. Clémence sabia que sua jornada estava longe de ser totalmente concluída. A luta contra os fantasmas do passado seria algo que ela teria que enfrentar por um longo tempo, mas agora ela estava em paz. Ela aprendera a olhar para frente, a enxergar o potencial que ainda existia em sua vida e o que ela poderia construir para o futuro. O recomeço não era fácil, mas era possível. A verdadeira vitória não estava apenas no tribunal ou no afastamento de Julien. Ela estava em cada passo que ela deu para reconstruir sua vida, em cada momento em que decidiu não ceder ao medo. Estava na decisão de nunca mais deixar ninguém controlar seu destino. Estava na coragem que ela teve de recomeçar, de se reinventar, de dar o melhor para suas filhas. Nos dias seguintes, Clémence sentou-se no sofá com as meninas. Elas estavam animadas para assistir a um filme juntas. Foi um pequeno momento de felicidade, mas significativo. Ela sabia que, finalmente, tinha algo que Julien nunca poderia tirar: a paz em seu coração. Ela estava completa, não mais pela ausência de sofrimento, mas pela certeza de que, apesar de tudo o que passou, ela havia emergido mais forte, mais viva. A jornada de Clémence foi de sofrimento profundo, mas também de superação e reconstrução. Ao olhar para o futuro, ela compreende que a verdadeira liberdade não vem apenas da ausência do abuso, mas da capacidade de lutar por um novo começo. A história de sua luta contra Julien nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível encontrar forças para recomeçar e construir algo novo e melhor, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que amamos. Agora, queremos saber sua opinião. Como você acha que Clémence pode lidar com os desafios futuros? O que você achou dessa história de coragem e luta? Deixe seu comentário, nos conte sua visão. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para que possamos trazer mais histórias emocionantes como essa para você. E se você gostou dessa, aproveite e assista a nossa playlist para continuar se emocionando. Às vezes é nas sombras do passado que encontramos a luz para o nosso futuro.